Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, versículo 10. Diz o seguinte, gente: o reinado de Jeoás, no 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeocás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era, o que, gente? Mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Esse rei era um rei mau, era um rei que não seguiu a direção e os mandamentos de Deus. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Só que ele ficou sabendo que Eliseu estava morrendo. Ele ficou sabendo que o profeta, o homem de Deus, ele estava morrendo. Então ele correu até Eliseu. E ele, embora ele fosse mau, embora ele fosse pecador, gente, ele correu até Eliseu para receber a bênção. E olha o que aconteceu no versículo 14. Diz assim: estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flecha. Disse ao rei de Israel, versículo 16: reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos de quem? Do rei. Mas o rei não era pecador? O rei não era cheio de pecado? O rei não cometia atrocidade? Cometia. Mas por que então Eliseu abriu a porta de sua casa e o recebeu na sua casa e o colocou as mãos sobre as mãos dele? Porque ele estava ali simbolicamente, gente, dizendo para nós: olha para mim, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, se você se arrepende, se você se conserta com Deus, se você pede perdão para Deus, a porta dele sempre vai estar aberta para você. Diga glória a Deus. E outra, ele sempre vai colocar a mão dele sobre a tua mão. Ele sempre vai segurar na tua mão. Jesus nos ensinou a perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Você sabe o que é isso? Por dia. Por dia. Se uma pessoa cometer 70 vezes 7 pecado e erros contra você, Jesus está dizendo: você tem que perdoá-lo. Agora você imagina Deus. Às vezes as pessoas falam: eu não vou receber porque eu fiz isso de errado, porque lá atrás eu fiz aquilo, lá atrás eu fiz isso. Como eu atendi um rapaz esses dias, ele falou assim: eu fui contratado lá no Belém do Pará, eu era contratado pelos fazendeiros para dar fim às pessoas. Eu já matei mais de 30, ele falou aqui no altar. Mais de 30 pessoas eu já matei, mas ele chorou e falou assim: olha, eu estava passando aqui na frente, resolvi entrar, e eu ouvi a pregação, chorou, e ele falou: a partir de hoje eu estou largando esse caminho. Diga glória a Deus. Então você acha que Deus não perdoa ele? Claro que perdoa. Se Deus abriu a porta para ele, é porque Deus quer alguma coisa com ele. Quem está entendendo, em nome de Jesus? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aí é o seguinte: não importa se você errou, se você pecou, se você se arrepende, pede perdão a Deus, a porta sempre vai estar aberta para você.
E Ele sempre vai colocar a mão sobre a tua mão. Ele sempre vai segurar na tua mão. Levanta a mão e diga glória a Deus. Aí diz aqui: então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela. Para onde? O Oriente. Presta atenção, o inimigo, no caso, o inimigo que estava aqui, os sírios, eles vinham contra o povo de Israel. Jeoás sabia que Eliseu ia morrer, e ele foi buscar a direção de Deus com Eliseu, porque ele era homem de Deus. E quando ele foi buscar a direção, Deus deu a direção: você vai atirar para o Oriente. Você vai atirar para o Oriente, não para o Ocidente. Ele podia falar: olha, atira para qualquer lado, mas ele falou para o Oriente. Olha para mim. Em quem você tem atirado as suas flechas? Porque Deus, Ele designou que aquele homem atirasse reciprocamente para o seu inimigo, que era os sírios, mas para o lado do Oriente. Deus deu uma direção. Você não pode atirar a sua flecha, olha para mim, gente, no vizinho. Com quem que você tem se indignado? Bispo, eu tenho me indignado com o meu vizinho, porque ele coloca o som alto. Todo dia eu brigo com ele. Você está tirando a sua flecha errada. Bispo, eu tenho me indignado com a pessoa que trabalha comigo. Eu tenho me indignado com um parente meu que me roubou. Toda vez que eu o encontro, eu tenho me indignado com ele. Você está apontando a flecha para o lado errado, porque o seu inimigo não é carne. Bispo, eu tenho descontado tudo no meu marido. Eu tenho pegado no pé dele, porque ele chega em casa bêbado, ele chega em casa com problema, e eu falo para ele, eu brigo com ele, eu bato nele. Você está tirando a flecha errada, para o lugar errado. Você não tem que atirar a flecha para ser humano nenhum. Ninguém é culpado da sua desgraça ou da sua queda. Só existe um inimigo que você tem que atirar a flecha em direção dele, e se você atingir ele, ele vai cair, e o teu marido vai voltar a ser o que era, a tua família será uma bênção, o seu trabalho será uma bênção, e você será feliz nessa terra. O inimigo é Satanás. Quem está entendendo? O inimigo é o diabo. Não é aquela pessoa que está te perseguindo. Talvez você está tentando prejudicar aquela pessoa que está tentando te prejudicar. Aí antes dela te prejudicar, você quer prejudicar ela primeiro. É aquela velha história, né? Se ameaçar, eu piso nela primeiro. Então, a nossa luta, Deus falou isso comigo, a nossa luta não é contra o ser humano, não. Não é contra o ser humano. A nossa luta é contra o inimigo. Você tem que apontar a flecha para o inimigo. Diga glória a Deus. Você tem que apontar a flecha para o problema e orar, clamar a Deus, suplicar a Deus, chorar nos pés de Deus, fazer campanha, se fortalecer no Espírito, e esse mal vai cair em nome do Senhor Jesus. Esse mal não vai ter força sobre a tua vida. Sabe o que Deus vai fazer com aqueles que estão te perseguindo? Deus vai acalmá-los. Deus vai fechar a boca dos leões. Diga glória a Deus. Deus vai mandar o quarto homem na fornalha que você está e vai te dar o livramento. Quem crê? Então glorifica o nome de Jesus. Só que você não pode apontar a flecha errada. Você não pode ficar achando que o problema é o Jefferson, o problema é o Davi, é o Diogo. O problema não. Não, eu vou ter que acabar com o Diogo, eu vou ter que tirar o Diogo aqui, eu vou ter que sumir com o Diogo, porque o problema é o Diogo. Não, não é o Diogo. O problema não é o ser humano. O problema é o diabo. Então eu tenho que atirar a flecha sobre Satanás, e a flecha que eu tenho que lançar sobre ele são flechas do Espírito Santo. A oração, o jejum, a perseverança, os propósitos
e a minha fé, tudo para cima de Satanás. Eu quero ver ele aguentar o fogo de Deus descendo sobre ele. Diga glória a Deus. Diga, ele não vai aguentar. Amém, gente? Então olha só, ele falou, atira para o Oriente, tenha direção, você está atirando errado. Tem muita gente na igreja que está atirando errado, está atirando a flecha em sentidos diferentes. Você está golpeando pessoas, porque acha que é a pessoa, não é. Não é. Quando eu comecei na obra, eu era inocente nessa parte, neófito. E olha só, presta atenção. Eu tinha um medo de trabalhar com um pastor carioca, sabia? Lá em São Paulo, porque os carioca trabalhavam demais. Meu Deus do céu. Eu tinha um medo de trabalhar com o pastor carioca. E Deus um dia mandou um pastor desse lá para minha sede, para a igreja. E eu fui auxiliar ele. Você sabe como é que eu ficava orando? Deus, tira o pastor daqui, tira esse pastor daqui, tira esse pastor. Meu Deus, eu não aguento esse pastor. Meu Deus do céu, que pastor chato. Aí Deus tirou. Aí veio o outro, triplamente mais chato que ele. O outro me mandou embora da igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Orei, aí veio o outro. Aí veio um paulista dessa vez. Aí o paulista veio, o pastor Edson, chegou em mim e falou assim, vem cá, você come na igreja? Eu falei, como? E você ajuda aí na despesa da igreja? Eu falei, não, eu sou auxiliar da igreja, eu estou aqui na igreja. Ele falou assim, então a partir de hoje você vai ter que pagar a sua comida. Eu falei, pronto. Parei de orar, gente, para tirar pastor. Só vinha um mais pior que o outro. Então, não é o homem, gente, não é o homem, é o inimigo que nós temos que lutar contra ele. Diga glória a Deus. Você tem que lutar contra o mal, não contra o seu filho. Não chamar o seu filho de vagabundo, não chamar o seu filho de drogado, não, porque o seu filho é uma vítima de Satanás. Ah, mas é porque ele quer. Não, eu concordo que quando ele usou a primeira vez foi porque ele quis, mas agora não é mais porque ele quer, agora é porque ele está viciado, está preso. Só quem foi viciado sabe disso, ele está algemado. Então, nós temos que combater Satanás. Olha para mim, levanta a sua cabeça e não aceita a derrota na sua vida. Diga glória a Deus. Vai para cima. Vai para cima. Eliseu estava dizendo para Jeoás, ó Jeoás, entesa seu arco para o oriente e atira. Olha só, presta atenção. E disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, o profeta disse para o rei, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes, e o que? Cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Bispo, mas o homem de Deus não disse quantas vezes tinha que atirar flecha. Olha para mim aqui. Você conhece aquela história da mulher que pediu para o juiz iníquo julgar a causa dela? Quem lembra? Está em Lucas 17, ou é 18 ou é 19? 18, né? O juiz iníquo, olha só. A viúva, diz a palavra de Deus, que ela ia na porta do juiz todo dia e falava para ele, julga minha causa. Ele falava, eu não temo a Deus mesmo, eu não vou julgar nada não. Só que chegou um dia que ele julgou. Olha para mim, olha para cá. Só quem está prestando atenção aqui
é que vai pegar o espírito da palavra e vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu acho assim, gente, que quando a gente quer algo de Deus, a gente presta atenção no que a gente está recebendo. Esse é o momento mais importante. Esse é o momento mais importante da... Você já percebeu que eu prezo a palavra? Quem já percebeu? Gente, eu não trago arroz com feijão para você aqui não, gente. Eu trago para você comida pesada. Quem estava aqui na última reunião de obreiro, está no YouTube lá, nos vídeos, está rodando aí, está rolando o Brasil todo. Você vê que a palavra foi pesada, mas foi uma palavra para edificar. Diga glória a Deus. Então eu não trago qualquer coisa para você aqui. Eu oro, eu peço a Deus, eu fico preocupado, minha esposa sabe. Chega no sábado, quando chega umas 18 horas, 19 horas, eu já falo para ela: meu Deus, o que eu vou pregar amanhã? Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala. Eu sou assim. Eu não chego aqui, abro a Bíblia e vou pregando não, gente. Eu falo com Deus, peço confirmação a Deus. Então, se a gente se prepara para passar para você, você também tem que se preparar para receber. Você tem que prestar atenção, porque o único que não quer que você ouça é o diabo. Porque quando você ouvir, você vai ser abençoado. Amém, gente? Então, o rei, o juiz iníquo, Jesus falou o quê? Falou para a viúva assim: olha, viúva, vai lá 7 vezes na casa do juiz iníquo, que ele vai julgar a sua causa. Jesus falou isso? Não. Porque talvez você está perguntando: por que o profeta não falou, era 5, e ele só tacou 3? Coitado do rei, coitado nada. Você vai entender agora por quê. Já pensou se Deus falasse para você assim: olha, gente, 7 meses a viúva, ela ficou batendo na porta do juiz, o juiz julgou a causa dela. Estava todo mundo aqui esperando dar 7 meses para acontecer alguma coisa. Se não acontecesse, ia cobrar de Deus. Estaria todo mundo aqui falando: Deus, está chegando 7 meses, hein? Mas Deus não falou quantas vezes ela ficou insistindo. Deus não falou por quantos meses ela insistiu. Como Deus também não falou para ele quantas vezes deveria atirar a flecha. Ele deveria ter atirado 5, faltava 2, ele atirou 3. Por que Deus não fala? Porque é o seguinte, meu irmão, você tem que perseverar. Diga glória a Deus. Você tem que ir atirando a flecha. E não pergunte para Deus quantas. Vai atirando, vai orando, vai buscando. Vai chegar uma hora que a flecha vai atingir o inimigo vai cair por terra, e a sua vida será uma bênção em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não tem quantidade de flecha. Quanto tempo que eu tenho que esperar para isso acontecer? Não, gente. Não pergunte isso. Continue lutando. Deus quis dizer: continue atirando as flechas. Continue atirando, que uma hora o inimigo vai cair. Não pare de atirar as flechas. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa, fala: não pare de lutar. Fala para ela. Não para, porque talvez só falta 2 flechas. Talvez só falta 1 mês. Talvez só falta 2 meses. Talvez só falta hoje Deus te dar a vitória. Talvez só falta amanhã. E você fica aí: mas quanto tempo eu tenho que esperar? Mas quanto tempo? Daqui a quanto tempo? Mas daqui a... para onde eu... Para, meu irmão. Marta. Ô Marta, para, Marta. Faz que nem Maria. Senta, ouve a palavra, sai lá fora e sai atirando flecha em cima de Satanás. Amém, gente? Que uma hora ele vai cair, a vitória vai vir nas suas mãos e ninguém vai tirar de você. Em nome de Jesus Cristo. Uma coisa eu sei dizer para você, que quando a palavra é liberada, o cumprimento dela vem logo em seguida. Pode ter certeza que muitos aqui já atirou as flechas e agora vai colher o fruto da sua vitória. Diga graças a Deus. Você crê? Crê ou não crê? Fique de pé em nome de Jesus. E diz que ele não feriu. Deus não vai dizer quantas vezes você tem que jogar flecha. Deus não vai dizer. Não vai. Continue atirando.
continue perseverando, continue pedindo, continue batendo na porta do juiz, continue, não pare, diga glória a Deus, não pare. Você já percebeu que tudo que Deus fez cresce? Tudo que Deus fez cresce. Deus fez uma planta, a planta cresce. Deus fez a água, quando chove a água cresce. Tudo que Deus faz cresce. Você é de Deus, sim ou não? Então você vai crescer em todos os sentidos da sua vida. Diga glória a Deus. Olha, gente, esse povo aqui é o povo mais abençoado que eu conheço. Em nome de Jesus, eu creio nisso.